Olá, pessoal! Oi, Como olá, vocês estão? galera. Como estamos aí, mudamos a forma de abordagem do pré. Então, nós resolvemos gravar esses vídeos com a discussão dos temas e nas tutorias fazer as correções online e tirar dúvida. Então, cada aula nossa agora, aqui, que vai estar no canal de vocês, vai ter discussão sobre o tema. E da semana, tá? Sobre o tema da semana e não o tema do formulário, que já foram discutidos anteriormente. Outra questão é, entrem lá naquele nosso linkzinho das Minas da Redação, que tem materiais gratuitos agora para vocês lá no Drive, tá? Um tanto de material legal com tema, repertório sociocultural, um tanto de discussão, tudo de graça para vocês. E aí tem um material lá muito massa que a gente já tinha adiantado para vocês que iria disponibilizar, que é uma mini apostila para a UFO com todas as recomendações baseadas aí nos anos anteriores. Então a gente vai esperar, né, os posicionamentos da UFO aí para este ano, para depois talvez publicar uma nova edição com as informações mais atualizadas. Os temas da UFO, a gente também vai fazer alguns temas novos. A gente tem um tema pronto, né? E esta semana, talvez agora no final de semana, a gente já consiga fazer isso, que é já disponibilizar para vocês todo o material da UFO que a gente já deu em sala para ficar mais organizado em um espaço só. Isso. Então, como vocês sabem, o tema de hoje, né, dessa semana, é o tema da importância da arte para a formação do indivíduo e da sociedade. Como fazer uma discussão sobre esse tema, Má? Então, a primeira coisa que a gente quer levar para vocês é essa manha de ler o recorte do tema e já pensar no desenvolvimento do texto. Ou seja, ler o recorte do tema e já conseguir montar um projeto de texto, já conseguir montar o seu plano de desenvolvimento a partir das palavras-chave. Então, esse tema, ele tem a palavra importância, aí, tá vendo? De vermelhinho para vocês. Então, temas que têm a palavra importância, papel, democratização, então, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema, o papel do turismo para o Brasil, a importância da arte para a formação do indivíduo e da sociedade, são temas que podem ser desenvolvidos a partir desse plano aqui, ó, importância versus desafios. Então, como que vocês fariam? É simples, né? Não precisa ficar se imaginando aí com dúvidas como esse carinha aí, tá? Você vai pensar, no desenvolvimento 1, eu vou apresentar os motivos pelos quais a arte é importante para a formação do indivíduo. Ou seja, vou citar os benefícios da arte para o indivíduo e para a sociedade. Aí, no desenvolvimento 2, eu vou mostrar os desafios que devem ser superados para que os benefícios citados no D1 sejam alcançados. Então, é preciso que eu faça uma relação. Lembra, seu desenvolvimento 2 sempre, para o Enem, tem que começar com um conectivo. Então, a gente colocou aqui uma opção para vocês, ó, um operador argumentativo, que pode ser um operador de oposição. Então, você vai começar o seu D2 com um operador argumentativo que dê ideia de oposição. Como, por exemplo, no entanto, entretanto, por outro lado. Então, você coloca, por outro lado, embora a arte tenha um importante papel na formação do indivíduo e da sociedade, ainda é preciso superar tais e tais desafios, ok? Então, faz essa ligaçãozinha aí para você garantir também a nota lá na competência 4. E aí? Tem que lembrar, Ma, que esse uso da oposição é o que Marina falou aí, a estrutura que ela deu como exemplo. Se você usa a oposição sozinha, às vezes a passagem de um parágrafo para outro fica uma passagem muito, muito drástica, né? Uma passagem, às vezes, muito quebrada, sem ter o que eles chamam de progressão, né? Se você falou dos benefícios, para a progressão ficar mais amarradinha, seria ideal você usar o conectivo de oposição seguido de uma estrutura concessiva.
Então, seria, igual o Má deu o exemplo, no entanto, apesar de a arte ter tais e tais benefícios, é importante avaliar quais os desafios se apresentam para que esses benefícios sejam utilizados. Então, aí, você vai usar duas estruturas, mesmo que pareçam duas negativas, né? Não tem problema, na verdade, vai complementar e estabelecer uma progressão mais adequada. Exatamente. E aí, no desenvolvimento 2, você vai apresentar os desafios, né? Ou seja, você vai responder aquela pergunta aí, ó. Quais os empecilhos devem ser superados para que a arte exerça realmente sua função na formação do indivíduo e da sociedade? Então, esse seria o plano de texto, né? Agora vamos para alguns argumentos. Como vocês sabem, a gente não pode, na redação do Enem, apresentar apenas o argumento, apenas a opinião. Por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, você precisa comprovar seus argumentos com fatos. Então, vocês vão responder aquelas 3 perguntinhas que a gente sempre fala. O que eu penso, por que eu penso e como comprovar o que eu penso. Então, já que no desenvolvimento 1 nós vamos falar dos benefícios da arte, eu vou responder a essa pergunta no meu desenvolvimento 1. Por que a arte é importante para a formação do indivíduo, da sociedade? Então, meu desenvolvimento 1 tem que ser respondendo isso. É importante que vocês coloquem 2 benefícios, tá? Para, assim, não ficar restrito só ao indivíduo ou só à sociedade. Você apresenta um benefício relacionado ao indivíduo e um benefício relacionado à sociedade, ok? A gente colocou de exemplo para vocês esses 2 argumentos aí, ó. Isso aí são argumentos, tá bom? Então, ao entrar em contato com as formas de arte, o indivíduo se sente participante de uma humanidade que também é a sua, e a partir disso, torna-se mais preparado para entender seu entorno e atuar em sua transformação. Então, um dos maiores benefícios da arte na formação do indivíduo é a capacidade que a arte possui de humanizar as pessoas. Isso ocorre principalmente devido a uma propriedade das manifestações artísticas que é chamado, por exemplo, na literatura como catarse. O que é a catarse? A catarse é a capacidade que a arte tem de dar ao indivíduo a possibilidade de experimentar sensações que não são suas. Então, vamos supor que você esteja lendo um livro e esse livro você odeie intensamente um personagem. E você sente ódio, ódio, ódio. No seu âmago mais profundo, você deseja que esse personagem morra. Só que você fazer isso na vida real não é legal. Não é legal você odiar alguém na vida real e desejar que essa pessoa morra. A arte te dá a possibilidade de fazer isso. Aí vamos supor que esse personagem morre. Ele é o vilão e ele morre. E aí você sente prazer, você sente satisfação com aquela morte. Aí o que você tem? Outro sentimento que na vida real não é legal, mas que é humano. Então, ao ler aquele livro, você experiencia, você experimenta, você vive aquele sentimento de uma forma ficcional. E a partir disso, você se torna capaz de compreender as sensações humanas e, consequentemente, você entende melhor o seu entorno, aquilo que é o seu contexto social e tudo mais, e atua de uma forma mais tolerante, mais humana nesse entorno. Então, para mim, essa é uma das principais, né, um dos principais benefícios da arte para a formação do indivíduo. Eu falo muito assim que quando a gente se envolve, né, dentro de uma história e tudo, aquilo pode trazer marcas que a gente carrega para a vida. Por exemplo, mais cedo eu estava conversando com a Mar e comentei com ela que eu tenho isso na minha vida em relação à literatura e em relação a algumas outras formas de arte em determinados momentos, né? Por exemplo,
um livro que marcou muito o final da minha adolescência. Eu li ali para os 17 para 18 anos, porque caiu no vestibular da Unimontes, na época do vestibular tradicional. É o livro Manuelzão e Miguelim, do Guimarães Rosa. Esse livro, ele tem uma passagem que é interessantíssima e que, mesmo não sendo a passagem mais emocionante, né, no sentido assim, de ser triste e tudo, para mim é a passagem mais marcante do livro. Então, eu vou, só para pegar um pedacinho, para vocês entenderem do que se trata. A história de Miguelinho é uma história muito triste, né? Ele vive com a família muito pobre, no sertão e tudo mais, eles vivem ali do que conseguem produzir e tudo, né? E aí, no final do livro, o Miguelinho, ele adoece, né? E aí, quando ele começa a recuperar, acontece algo que vai mudar a vida dele. Então, tem um trecho que fala assim: quando tudo parece irremediável e Miguelinho adoece, dolorido de viver, uma tragédia familiar paradoxalmente muda o rumo de sua vida. Eu não vou dar spoiler, porque se alguém quiser ler. Miguelinho, quase curado, está pronto para outra travessia, a redescoberta do Mutum e a descoberta de um outro mundo. O doutor Lourenço, médico que viera em visita, pressentiu a miopia do menino e cedeu-lhe os óculos. Miguelinho olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. A passagem é a seguinte: ele está melhorando da doença, e chega um médico, né, o chamado doutor Lourenço, ele chega a cavalo, né? E aí ele olha, ele não sabia de quem se tratava, e ele olha para esse cara, né, em cima do cavalo, com os olhinhos apertados, né? E em outras passagens do livro fala que ele sempre olhava assim para as pessoas, né? Ele olhava com o olho apertado, assim. E aí, na hora que ele olha para o médico vai e tira os próprios óculos, entrega para ele, fala com ele assim: eu acho que você tem, né, problema de vista e tudo mais. E aí, quando ele coloca os óculos, ele começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Aí que vem esse trecho, né, que eu li. Fala que ele não podia acreditar que era tudo uma claridade, tudo novo, tudo lindo e diferente. Então, essa parte é meio que uma metáfora, né? Assim, é uma metáfora para a forma diferente que ele passou a ver o mundo depois do que ele viveu ali, né? Porque o livro mostra uma história muito sofrida e tudo. E aí, quando ele cai doente, e quando ele começa a recuperar, isso acontece com ele, ele passa a ver o mundo de uma forma muito diferente. Exatamente. Aí, eu matei. Eu tô até com ele aqui pertinho de mim, pode atuar como repertório sociocultural para esse tema também, como Vanessa falou aí, os óculos, né, que são até a capa dessa edição minha aqui, bonita, Isso. óculos são uma metáfora e poderiam representar aí, no caso do Miguelin, a arte, a cultura, o conhecimento, a redescoberta, porque a arte, ela permite ao indivíduo essa redescoberta de si mesmo e do seu meio, que é o que ocorre com o Miguelin lá, né? Quando ele simplesmente vê as formigas, ele vê a terra, ele vê tudo aquilo que ele sempre conheceu, mas que ele conhecia com outros olhos. Então, esses outros olhos aí, até você errou falando olhos em vez de óculos, mas achei que caiu bem. Então, outros olhos aí, metaforizados pelos óculos, poderiam ser a própria função da arte na formação do indivíduo, né? Essa capacidade que ela tem de dar ao indivíduo a possibilidade de redescobrir, de reconhecer o seu próprio entorno e, consequentemente, atuar nesse entorno de forma eficaz. E aí, quando a gente pensa em uma questão mais social, você tem a possibilidade que a arte tem de gerar renda para o indivíduo, né? Retirar indivíduos, retirar grupos sociais de uma situação de marginalidade, inserindo grupos em um contexto econômico e social. E aí, é importante que a gente pense nesse poder de transformação social da arte, não só no sentido de quem produz a arte e utiliza os lucros, né? Como nós temos aí vários exemplos, principalmente na música
advinda, né, das comunidades, Das periferias, das periferias, comunidades, tá? isso, como, por exemplo, o próprio funk, né? Então, você tem aí a MC Carol, a própria Anitta, né? Que vem dessa periferia e que modifica a sua trajetória de vida a partir da arte, mas também do potencial que a arte tem de elevar o indivíduo, né, de levar ao indivíduo o pensamento crítico e a percepção estética e sensível do mundo. E aí você tem como exemplo vários grupos sociais que utilizam da arte para modificar a sua condição. Então, você tem aqueles exemplos de ações sociais, comunidades, periferias, que acabam afastando os indivíduos da criminalidade, do mundo das drogas. Você tem essa função social da arte também. E existem vários programas em torno disso, né? Um exemplo é o AfroReg, né? E o AfroReg, ele tem uma história muito bonita de tirar crianças da marginalidade a partir de oficinas de dança, de música, e inclusive é um bom exemplo também, né? A arte, ela tem tanta capacidade de mudança que, em relação ao AfroReg, tem uma história de um professor, né, que morreu, você lembra disso, Mar? Um professor Não que lembro, não. era um professor de violino, e ele morreu, e os Ah, meninos, lembro sim, lembro sim, lembro sim. você lembra, né, os meninos Lembro. que ele atendia, que ele ensinava, tocaram, né, violino no velório dele e tudo mais, então é bem legal. Isso. E aí, a gente tem que lembrar sempre que, além dos argumentos, a gente tem que comprovar. Então, a gente vai dar para vocês aí, né, nesses nossos minutos restantes aí, nossos 15 minutos restantes, alguns repertórios e estratégias argumentativas para fazer o desenvolvimento um e o desenvolvimento 2. Então, esses argumentos que a gente falou, eles seriam para o desenvolvimento um, tá, galera? Desenvolvimento um, porque a arte é importante. O primeiro argumento aí, nós temos uma citação de Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele mostra nesse livro, Direitos Humanos e a Literatura, como que a cultura deve ser vista como um direito humano e como a sociedade tem mania, né, tem a predisposição de elitizar o acesso à cultura e à literatura como se eles não fossem um direito das classes menos favorecidas. E aí ele mostra como que pensar a literatura e a cultura como um direito humano seria uma ferramenta de transformação da sociedade. Aí eu vou ler para vocês a citação, tá? São duas citações, e aí vocês podem utilizar isso para comprovar essa importância da literatura e da literatura não, né, da arte como um todo. A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza ou os que considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Então, esse finalzinho aí, que vocês poderiam colocar como uma paráfrase, né? Então, vocês colocariam conforme Antônio Cândido, as manifestações artísticas possibilitam ao homem a vivência dialética dos problemas. Ele é muito forte, por quê? Porque ele representa exatamente o principal motivo da necessidade de democratizar o acesso à arte e o acesso à cultura, que é a capacidade que ela tem de dar ao homem o senso crítico, a capacidade de discernir e debater dialeticamente os problemas sociais, ou seja, a arte como um forte mecanismo de combate à alienação e à manipulação da sociedade. Né, Van? Isso. Então, não, eu não vou comentar agora, vamos passando, porque a gente tem pouco Isso. tempo, né? Vamos Aí passando, que aí esse depois aqui a gente faz o apanhado no finalzinho. eu não vou ler para vocês, mas a gente disponibiliza esse aí, mas é uma continuação do Antônio Cândido.
Outro texto é esse texto aí da Kátia Gomes Lugão, que vocês podem utilizar, tá? Vou colocar aí principalmente a função social, para mostrar a parte da formação social da arte, tá? Olha lá, a função social da arte fica nítida à medida que ela transforma e nos traz o conhecimento do mundo, não um conhecimento abstrato, mas afetivo e real. A criação artística é a necessidade humana de perceber e entender a representação da realidade humano-social, de expressar e objetivar significados e valores coletivos. Por meio da arte, o sujeito torna-se consciente de sua existência social como fruto de diferentes práticas e relações sociais e em determinado momento histórico. Então, a formação da sociedade, da história da sociedade, ela depende muito das manifestações artísticas, porque a manifestação artística é uma necessidade humana de perceber e entender a representação da sua realidade. Então, a partir daquilo é que o ser humano consegue dar significado e valor às ideias coletivas. Por isso que a arte, ela é utilizada, inclusive, como uma forma, né, de representação de momentos históricos, né, Vá? Isso. A arte, ela é uma forma diferente de se contar os fatos históricos. Enquanto a história, ela é pragmática, né, é um tipo de estudo que ele é mais, digamos assim, ele é um pouco mais sistemático, né, na forma como ele se apresenta. A arte, ela pode, inclusive, se transformar em uma ferramenta histórica, porque ela conta as várias formas de representação do real. Isso entra até, inclusive, em um conceito mesmo, né? Existe um conceito, que é o conceito de representação, por um historiador chamado Roger Chartier. Ele fala justamente que as representações, elas são construídas sobre o mundo e elas não só se colocam no lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem sua existência a partir dessa representação. E uma dos maiores exemplos de representação é a arte, né? Então, acaba que essa representação, ela é uma forma pela qual os indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo e constroem e pautem as suas realidades em cima delas, né? Então, a força que a arte tem como uma representação, como um fato histórico, como uma forma de mostrar aquela vivência, aquela sociedade em determinado momento histórico, em determinado local, é muito forte, né? Então, essa capacidade da arte de representar e de servir para contar a história, ela é bastante importante e pode ser até mencionada, né? Isso. Aí nós colocamos dois exemplos de ilustrações, né? Ilustrações são manifestações artísticas, como filmes, músicas, e aí é uma sugestão para vocês usarem não só como repertório, como também para aumentar mesmo conhecimentos seus. Então, o primeiro é esse filme Lixo Extraordinário, tá? Que vai falar de um projeto do Vic Muniz com os catadores, né, de lixo, de latinhas e tudo mais, e a forma como a percepção da arte pode proporcionar uma transformação social, para principalmente aquela situação dos catadores de lixo e tudo mais. Aí a lixo extraordinário. E a outra é uma música do Titãs, né? A banda Titãs, que chama Comida, que vai trazer a necessidade da arte como também uma necessidade fundamental do ser humano, assim como a necessidade de comida e de água. Depois escutam, né? E pesquisem sobre essa música também. E o D2, Má, o que a gente vai falar no D2? No D2, você tem que colocar lá o conectivo de oposição e falar de quais os empecilhos que devem ser superados para que a arte exerça sua função na formação do indivíduo e da sociedade. Então, a gente tem dois principais empecilhos aí, né? Dois principais desafios. O primeiro dele é a baixa do investimento na cultura. Então, no Brasil, você não tem um grande investimento em cultura.
Então, eles são estagnados e tem até uma queda. E aí, o outro é a utilização da arte como um subproduto pela indústria cultural, o que faz com que a arte seja produzida em massa para render lucros à indústria cultural, o que, né, diminui a autenticidade da arte e tira um pouco daquelas funções que a gente citou aí anteriormente no desenvolvimento 1, né, Vá? Isso. Essa questão é uma discussão que caberia depois uma aula só sobre isso, né? Só sobre essa questão da indústria cultural e tudo mais. Então, a gente deixa para uma explicação mais profunda em um outro momento. Isso, mas lembrem-se que vocês têm que comprovar. Então, se falar que há um baixo investimento, aí a gente colocou aqui para vocês os dados do IBGE que vocês podem utilizar para mostrar como que o Brasil investe pouco em cultura. E se nós falamos também da questão da indústria cultural, né, da apropriação da arte pela indústria cultural, como um outro desafio, nós colocamos também para vocês aqui a forma de comprovar. Então, uma dica é esse vídeo aí da Vita, da Vita, eu só falo Vita, da Rita Von Hunt, né? Que é essa personagem aí, tá? De um professor de filosofia, em que ele explica exatamente isso que Vanessa falou, que é o conceito de indústria cultural. E aí, eu coloquei aqui para vocês uma frase de Adorno, que é um dos pensadores lá, né, da indústria cultural, um dos que criaram, né, esse termo. E aí ele coloca assim: a indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Então, se você apresentou como um dos maiores empecilhos a apropriação da arte pela indústria cultural, como um subproduto feito para vender, aí você mostra a consequência disso, que é o quê? O impedimento da formação de indivíduos autônomos, capazes de julgar e discernir. E aí você tem um conceito de homem-massa, de Ortega y Gasset. O produto dessa apropriação da arte pela indústria cultural é exatamente a criação do homem-massa, que é esse indivíduo que reproduz aquilo que ele recebe pela indústria cultural. Então, o homem-massa é aquele que se ocupa em desocupar-se, se preenchendo os seus ideais, os seus comportamentos, a sua vida, por aquilo que é apresentado pela indústria cultural. Né, Vá? A gente estava escolhendo um tema que tentasse sair um pouco dessas problemáticas geradas pelo coronavírus, mas no final das contas a gente não tem como fugir dos debates que esse momento que a gente vive levantaram, né? Então, no final das contas, a gente pensou nisso a partir de uma ideia que é despertada pelo momento atual, né? Porque a gente está no momento em que algumas das nossas antigas prioridades, elas agora têm se mostrado desnecessárias, né? Então, a arte, ela aparece muito assim, a gente sabe que uma das formas de lidar sem enlouquecer, né, de lidar com toda essa situação sem enlouquecer, é justamente a partir das ferramentas de entretenimento. Então, assim, a gente consegue viver sem ficar meses aí sem comprar roupa, porque a gente não tem nem para onde ir com essas roupas, né? Mas a presença da música, do cinema, dos livros, das séries no nosso dia a dia são uma forma de manter a sanidade, né? E é por isso que a gente tem que enxergar a cultura e a arte como um todo de uma forma mais séria, né? Como um direito mesmo, um direito a que os seres humanos todos devem alcançar. E aí, vocês lembram lá do texto de apoio, que a gente também já disponibilizou, e nos textos de apoio tem uma obra lá do Banksy, né? O Banksy, e aí, assim, né, coincidentemente, a gente criou o tema na semana passada, e na quarta-feira desta semana, né, que estamos encerrando agora, na quarta-feira apareceu uma nova obra do Banksy, né, porque para quem não conhece, ele faz arte de rua, né,
e ninguém sabe exatamente quem é o Banksy e tudo mais, porque ele vai durante a noite, a madrugada, cria uma arte num muro aleatório ali, geralmente no Reino Unido, né? Cria essa arte lá, deixa para as pessoas no outro dia se depararem com ela. E na quarta-feira agora aconteceu isso. Ele criou uma nova arte, que inclusive o material já estava pronto, por isso que eu não coloquei nele, que é um menino com uma bacia de brinquedos, um balde de brinquedos, e tem lá um Batman, né, uns super-heróis e tal, e ele resolve usar como super-herói o bonequinho de uma enfermeira, né? Então é mais assim, aquela coisa, né? A arte, se ela não for para incomodar, ela perde seu sentido de ser, né? Então, a ideia é mais ou menos... Aí ela vira subproduto, né, da indústria cultural. Subproduto, exato. Isso. E aí, só para fechar, fica aí também como outra sugestão para vocês, o livro, né, do Lhosa, que é A Civilização do Espetáculo. Muitas pessoas aí, acho que vocês trabalham em filosofia e sociologia, essa sociedade do espetáculo que ele traz, mas poderia ser utilizado também como um repertório sociocultural nesse tema. E aí é isso. Lembrem-se de fazer ideia aí no D1, né, de quais são os motivos pelos quais a arte é importante para a formação do indivíduo, apresentar um operador argumentativo, e no D2, os empecilhos. E lembrem-se de comprovar as suas opiniões com as estratégias argumentativas, que seriam os nossos repertórios socioculturais. Tranquilo, galera? É isso, galera. Então, até a nossa, né, tutoria de segunda-feira, a gente vai tirar as dúvidas sobre isso e fazer pelo menos uma correção, porque agora que a gente está com o tempo mais limitado, eu estava fazendo de 2 a 3, né, e Marina discutindo o tema, então o tema vai vir sempre nesse formato de vídeo de meia hora, e a tutoria da segunda vai servir para 1 ou 2 correções, e os comentários, né, sobre dúvidas que tenham restado e tudo mais. É isso. Isso. Até a próxima.